Fala rapaziada, como é que vocês estão? O MM na área. Hoje saiu dois vídeos, né? Porque muita coisa pra falar. Eu não vou fazer um vídeo de 30 minutos pra galera, sabe? Canal pequenininho, a galera não vai assistir tudo. Mas tem assuntos aqui pra gente debater, no caso, né? Sobre futebol, é óbvio, canal de futebol. E são alguns assuntos repetitivos, entre aspas, né? Atualizações sobre esses assuntos. Por quê? Nós vamos falar sobre Flamengo e Fluminense, a dupla Fla-Flu, que daqui a duas rodadas vão se enfrentar. E vamos começar pelo Flamengo, né? Porque o Flamengo não para, né, mano? O Flamengo é o tempo todo, é notícia, é babado, é confusão, é o tempo todo. Um monte de coisa, um monte de coisa. A galera que é flamenguista, já deixa seu like, se inscreve no canal. Envia para aquele amigo seu que gosta de informações sobre o Flamengo, que gosta de uma opinião sincera sobre os assuntos, tá? E comenta aqui embaixo o que você acha do que eu vou falar aqui agora. Beleza? Vamos começar por quem? Por reforços no Flamengo, tá? Surgiu a informação bombástica, logo depois que eu fiz o vídeo eu vi essas informações. O Vene Casagrande, né? O Vene Big House, colocou lá no seu Twitter que o Flamengo estava interessado, e estava perto de contratar um jogador argentino chamado Tati Castellanos, 26 anos, da Lazio. O patati patatá, né? Cara, o que vocês estão achando dessa movimentação do Boto depois dessa confusão toda? Vamos lá. Primeiro, o jogador, ele, como eu falei, ele tem 26 anos, é da Lazio, né? É argentino e custa, a Lazio está pedindo, pasmem, a bagatela de 25 milhões de euros. Eu não vou nem converter. Eu não vou nem converter, porque só 25 milhões de euros para mim já é um absurdo, tá? De alto. Aí a informação lá está dizendo que o Flamengo já estava perto de. Já tinha acertado várias coisas com o jogador, tempo de contrato, salário, essas coisas. E pelas informações que eu vi do Vene Casagrande, eu assisti o vídeo dele e não vi muitas pessoas falando, mas ele, pelo que ele falou, é um jogador polivalente, né, que joga em todas as posições do ataque, volta para marcar, do jeito que o Felipe Luiz quer. É... Mano, isso daí vai dar uma treta se contratar esse cara. E é isso, se encaixa no perfil do José Boto e do Felipe Luiz. Essas são as exigências que o Flamengo está fazendo para contratar peças hoje para o seu elenco, beleza? O que o Flamengo vai aproveitar disso? Dizem que a Lazio está passando por uma crise financeira hoje, o futebol italiano não é mais aquela coisa que era antes, né? E pode se aproveitar disso e pode conseguir baixar esse valor de 25 milhões de euros, que eu acho um absurdo para um time brasileiro. Aí mesmo, mas o Palmeiras, mano, não interessa se o Palmeiras gastou 25 milhões no Vitor Roque. Pra mim não interessa, cara, sabe? Eu dou minha opinião, mas como torcedor, pra mim não interessa. Me interessa como torcedor do Flamengo e fico preocupado em saber que o Flamengo está disposto a pagar 25 milhões de euros, ou nem que se baixe para 20 milhões, para mim, cara, são valores absurdos de alto, tá? Pro futebol brasileiro, para um time brasileiro. Ah, é mesmo, mas o Flamengo ele é um time muito bem estruturado, se está fazendo isso é porque tem condição de pagar. Tem, beleza, ok. Mas o tempo vai passando, as parcelas vão chegando. Como você viu a entrevista do BAP? Ah, tinha 64 milhões de dólares para pagar ainda em jogadores, tá? 64 milhões de dólares, 64, 68, uma coisa assim, de compras, de coisas, de gastos que o Flamengo tinha para arcar com um jogador de futebol. Então, eu fico preocupado com esse tipo de informação, tá? Não sei você, comenta aqui embaixo o que você acha, mas eu acho um valor muito alto. E se a gente for fazer uma comparação com o Vitor Roque só tem 20 anos. E ele passou na Europa e bateu lá, não deu certo e voltou. Esse cara, para ele valer 25 milhões de euros, ele tem que jogar uma bola absurda. Absurda, absurda. Para valer perto desse valor ou menos. Até 20 milhões de euros, para mim, eu já acho uma coisa assim. O cara tem que jogar muita bola para valer esse valor todo, sabe? Na época da Alcaraz, eu fiquei assim, 19 milhões de euros, mais um tantinho, quase 20 milhões. Aí veio com aquele rótulo de a maior contratação do Flamengo. Eu fiquei, putz, mano, isso vai pesar muito grande pro cara desse, velho, sabe? O jogador dele vir jogar pro Flamengo, com a camisa do Flamengo, pelo valor já mínimo. Vocês estão vendo o Juninho aí? Juninho, Michael. A cobrança é absurda, custando o que eles custaram. Agora, tu imagina um jogador desse, que ele chega por 25, 20 milhões, sei lá quanto é que vai ser. Tô falando 25 porque foi o que eu vi o Vene colocar lá no Twitter. Tu imagina um cara desse chegar e não entregar pelo menos um gol por partida. Um gol ou uma assistência por partida. Pra mim já é uma decepção, cara. Ah, a cobrança lá em cima. Tem que ser, cara, tem que ser. Tu imagina o Flamengo gastar essa bagatela toda e tem que ter paciência pra um cara. Ele tem que chegar e resolver. Ele tem que chegar e resolver. Eu não vi nenhum highlight, não vi no mesmo momento, nenhum DVD dele. Então, assim, não sei o que o José Boto tá pensando. Sabe, o Flamengo não é aquele clube que tem dinheiro infinito. Ah, recebeu 25 milhões de euros do Gerson, vão gastar tudo. Não, o Flamengo não vai fazer isso. E o BAP, ele é um cara que transmite muita informação em questão financeira para nós torcedores e passa aquela tranquilidade de o Flamengo não pode fazer isso, o Flamengo não pode fazer aquilo. E eu tenho certeza que, como ele já
barrou algumas coisas, se não baixar o preço desse jogador, ele não vem, cara. Ele não vem. A pedida da Lazio é muito alta. Mas se ele for tudo isso, vamos ver no que vai dar, né? Comenta aqui embaixo o que você acha desse jogador. O Flamengo que vem nessa janela de transferência tá há muito tempo tentando contratar o Carrascal, que é 12 milhões de euros. E o time russo lá tá dificultando pra caramba. O Barco, o Flamengo ofereceu 14, 15, o time quer 20. Tá uma loucura, cara. Os caras pensam que o Flamengo virou o Real Madrid, o Manchester City, PSG, não sei que doidice é essa. E nós vamos já entrar aqui nesse mérito de o clube brasileiro ele vende para time europeu e o time europeu revende depois o jogador por uma bagatela absurda. Nós vamos já tocar nesse ponto aqui, tá? Antes disso, nós vamos falar sobre a base do Flamengo. O time do Flamengo, a base ontem ganhou do Atlético Mineiro 4-2. Matheus Gonçalves jogou muito bem, Lohan jogou muito bem. O zagueiro do Flamengo, lá, Iago, parece, jogou, marcou 2 gols. É um cara que pode sim ser aproveitado. Agora eu fico com aquele pé atrás o tempo todo. Será que esses caras, esses moleques que o Felipe Luiz treinava, nenhum agrada ele? Tem sempre que contratar um jogador lá fora, caro para trazer pro Flamengo. Eu fico pensando nisso, sabe, cara? Eu acho o Lohan um jogador muito bola. Eu não sei porque ele não caiu nas graças do Felipe Luiz, cara. Eu não sei. Parece que o Felipe Luiz ele é um cara que ele direciona o que ele quer. Se o cara não tiver um pouquinho daquilo, ele não joga. O Matheus Gonçalves já entrou. O Lohan já teve esse negócio de ir, voltar, entendeu? De tentar vender, não vendeu. Mas o Lohan é muito bola, gente. O Lohan é muito bola. O Pablo Lúcio é muito bola. Tem um lateral direito lá que toda vez eu esqueço o nome dele, pode substituir o Wesley, é muito bola. Então, cara, eu acho que o Flamengo deveria aproveitar mais a base deles. O Felipe Luiz deveria, sim, aproveitar mais a base, lapidar esses jogadores para poder, como ele tá fazendo com o Alan Cian, onde o Joshua jogou muito bem. Pô, bota os caras no banco, bota os caras pra jogar, velho. Vamos ver na Copa do Brasil como é que vai ser isso. Porque lá é a competição menos importante pro Flamengo esse ano. Vamos ver como é que ele vai usar esses jogadores. Que eu acho que deveria usar, cara. Deveria usar a base. A base tem muito bons jogadores ali, então deveria ser aproveitado bem mais. O Pedro não foi relacionado de novo, né? De novo, eu já fiz um vídeo sobre Pedro aqui, já tem no canal, se você não viu, vê aí. Isso só demonstra que o Felipe Luiz não tá nada feliz com o Pedro e a probabilidade do Pedro não ficar no Flamengo é muito grande. Essa que é a verdade, entendeu? Então, se não acontecer uma reuniãozinha deles dois ali, ou eles três, ou eles quatro, BAP, Pedro, Felipe Luiz e o Boto, eu acho que a casa vai a vaca vai pro brejo, porque, cara, sinceramente eu não vejo evolução nisso daí, e será uma pena, porque o Pedro é um jogador muito importante, foi muito importante pro Flamengo, é jovem ainda, então, sei lá, cara, o Flamengo perde muito, Pedro perde, todo mundo perde, então eu não sei no que vai dar isso daí, então torcer para que tudo se resolva o quanto antes. A última informação sobre o Flamengo foi que o Flamengo bateu 1 bilhão de visualizações no YouTube depois dessa nova gestão do BAP aí, né? O Flamengo conseguiu quebrar esse recorde, que é o primeiro time fora da Europa a conseguir esse feito na plataforma. Bacana, né? Bacana ver o Flamengo investindo numa coisa e dando certo e tendo retorno, com certeza, financeiro também para o clube. Agora nós vamos para as Laranjeiras, vamos falar do Fluminense. O Fluminense que está com essa novela do Arias aí, Wolverhampton, já fiz vídeo também sobre isso, se você ainda não viu, entra aí, já tem acho que 2 vídeos sobre isso. Por que quem está dando ênfase para isso? Porque o Arias é o principal jogador do Fluminense, e o Fluminense é um dos principais rivais do Flamengo. O canal não é do Flamengo, o canal é de futebol, e eu sempre pego as informações mais relevantes do dia e trago para cá. E essa é sim uma informação muito relevante. Vamos falar de uns pontos aqui que o Fluminense e os torcedores, né, principalmente o Sentimento Tricolor, que é um cara que eu sou muito fã, ressaltou em um vídeo que ele fez. O Flu quer mais dinheiro, ok, tá certo, e nós vamos abordar esse assunto agora, porque quando um time brasileiro vende uma joia ou um jogador importante para um clube europeu, os clubes europeus vêm aqui e querem fazer a festa como sempre fizeram, tá? Por que eu tô falando isso? O time europeu, ele vem para cá, para América do Sul, ele olha um jogador jovem e ele pensa, eu vou oferecer 20 milhões de euros porque para eles lá é muito dinheiro. Só que o mundo do futebol, hoje, não se resume a moeda local do seu país. Sabe por quê? Porque, por exemplo, quando um time brasileiro quer comprar um jogador do time europeu ou de um time aqui da Argentina, do Uruguai, a pedida é sempre em dólar, é sempre em euro. Então, meu amigo, os times brasileiros têm que se precaver e pedir sim em euro. E o Fluminense, eu estou totalmente de acordo com isso, o Fluminense tem que pedir mais dinheiro sim pro Wolverhampton. É um time da Premier League que ganha muito dinheiro lá, não é uma das principais equipes, mas ganha muito dinheiro. Vendeu o Matheus Cunha por 64 milhões de libras pro Manchester United, então tem dinheiro sim. E tá certo de pedir mais dinheiro, até porque o Fluminense fez a cagada de não adquirir mais direitos econômicos do jogador com o time patriota lá, o time que o Fluminense comprou o Arias, né? Aí tem que fazer alguma coisa a mais. E tá certo nessa... Isso aqui o Fluminense tá muito certo, em pedir mais dinheiro nessa questão. Quanto que vai pedir? Não sei. Lá no vídeo o Dezão fala 30, 40 milhões de euros. Eu acho que não chega a isso tudo. Arias vale 30, 40 milhões de euros?
Não, na minha opinião não vale. 25 milhões de euros tá bom demais, na minha opinião. Isso é minha opinião, tá? Eu não sou torcedor do Fluminense, mas na minha opinião 25 milhões de euros tá sendo bem pago pro time do Fluminense. O erro é o Fluminense não ter adquirido mais, cara, o direito dele. Ó, o Aras está no Fluminense há muito tempo. É falha da direção, é falha da diretoria do Fluminense. Eu já falei isso no vídeo aqui passado. E ele colocou algumas ações que o torcedor quer que o Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, tome diante dessa decisão de fazer uma nova negociação com o Wolverhampton. Eu vou citar algumas aqui, tem umas que eu achei até engraçado. O sentimento tricolor, o Desão, falou o seguinte: primeiro, maior venda do Flu, concordo. Teria que ser a maior venda do Fluminense, porque, porra, o Fluminense vende jogador muito barato. Ah, é o mercado. Eu entendo isso. Por que Palmeiras e Flamengo vendem jogador acima de 20, 25 milhões de euros? O Wesley foi recusado uma proposta da Roma de 20 milhões de euros aí, recente. O Flamengo pode fazer isso. O Fluminense pode fazer isso. Sabe, tudo isso tem que ser analisado. Tudo isso tem que ser analisado. Mas eu acho que, pelo fato de ter sido Arias, de ter se destacado na Copa do Mundo, merece sim. O Fluminense tem que fazer uma venda muito boa. E assim, se o Fluminense pedir 25 ou 30 milhões, por exemplo, se o Fluminense pede 25 milhões de euros, mais bônus de 5 milhões de euros se ele bate algumas metas, que com certeza ele vai bater, porque o Arias é muito bom jogador e se machuca muito pouco. Eu acho que isso é muito válido, sim, esse primeiro ponto do Arias ser a maior venda da história do Fluminense. O segundo ponto é o pagamento à vista. Cara, isso não acontece. Isso não acontece e são exceções. São exceções. Por exemplo, o Flamengo recentemente vendeu o Gerson por 25 milhões de euros ausente. Por que foi pedido à vista? Porque eles pagaram a multa. Vocês lembram do De La Cruz lá na época? O Flamengo foi negociar e o River Plate não queria? Porque o River Plate é um dos times que tem mais dinheiro na Argentina. O Flamengo fez? Ah, tu não quer negociar? Então eu pago a vista dele. Eu pago a multa à vista dele aqui. Pum, pagou. Levou o jogador. Nesse caso aqui, para pagar a multa do Arias, que eu nem sei quanto é que é, deve ser na casa dos 100 milhões de euros, não sei. É inviável, cara. É inviável. Toda negociação, ela é paga, a negociação é levada para parcelamentos, 2, 3, 4 vezes, tá? No máximo. Mas elas são, sim, negociadas em parcelas. Não tem como pagar à vista. Gente, isso não existe, cara. Pelo amor de Deus. Acorda, torcedor tricolor. Pelo amor de Deus, acorda. E se isso for um agravante, o Arias vai ficar no Fluminense. Vai ficar insatisfeito, mas vai ficar. E uma hora vai passar e ele vai voltar a jogar de novo, normal. Mas pagamento à vista eu acho muito difícil, tá? O terceiro ponto, que é o mais engraçado, é a prioridade. O Flu tinha que colocar lá no contrato dele, olha só, eles querem que o Arias e o Wolverhampton façam um contrato dizendo o seguinte, que se o Arias não se der bem na Europa, que ele coloque no contrato dele uma cláusula dizendo que a prioridade dele de volta ao futebol sul-americano tem que ser pro Fluminense. Mano, tem cada loucura, né, mano? Mesmo que tu queria ver o Vinícius Júnior, o Paquetá jogando. Mano, não depende só do Flamengo isso. Depende do jogador, do empresário, da proposta que vai chegar pro jogador. Entendeu? São vários fatores. Isso é ridículo, cara. Meu Deus do céu, quer tornar o cara uma propriedade do Fluminense, como se ele fosse, sei lá. Não sei, cara. Tipo, não, tu tem a obrigação, tu vai sair do Fluminense, tu tem a obrigação de colocar no teu contrato que quando tu voltar pro Brasil, tu tem que jogar no Fluminense. Não pode ir pro Flamengo, nem pro Palmeiras, nem pro Botafogo, nem pro Cruzeiro, nem pro nenhum time. Tu tem que voltar pro Fluminense. Gente, eu entendo isso do seu do Fluminense, porque vários jogadores que saíram do Fluminense voltaram, principalmente foram pro Flamengo. Pedro, Gerson, Ayrton Lucas. Se eu tô esquecendo de alguém, me desculpa, comenta aí embaixo. Mas tem vários jogadores que vão e voltam pro Flamengo. Por quê? O Flamengo tem condição financeira para abrilhantar a vista do jogador, né? Deixar ele mais. Né? Tu tá ligado, né? E isso causa. Eu entendo o torcedor do Fluminense. Mas isso é ridículo, cara. Isso é ridículo. Isso é uma cláusula dizendo que ele tem que voltar. Mano, pelo amor de Deus. Eu só me lembro do Vinho falando. Eu falo o que o torcedor quer, pô. É engraçado. E o quarto ponto é a reposição à altura, que eu acho difícil, tá? Difícil porque o Arias é um jogador que o Fluminense deu muita sorte de encontrar. O scout do Fluminense, que é muito criticado hoje em dia, encontrou um jogador como o Arias, que é, porra, o Arias é sensacional, joga na ponta direita, na esquerda, no meio. Ele é foda, mano. Eu admiro muito o futebol do Arias. Só o fato dele não se machucar tanto e ele ser um touro jogando bola, ele marca demais, ele é muito, bate falta, bate pênalti, ele é um jogador diferenciado. Eu acho muito difícil o Fluminense encontrar um jogador que chegue perto ou na altura do Arias depois que, se ele sair pro Wolverhampton. Eu acho muito difícil. Pro Fluminense fazer isso, ele vai ter que gastar um bom dinheiro e eu acho que ele vai ter que ir fora do país para tentar conseguir encontrar alguém à altura do John Arias. Essas foram as informações de agora à tarde, né? O vídeo vai ser às 9 horas da noite. Estou testando esse horário novo aqui. Deixe seu like, comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo. Manda pro seu amigo aí, flamenguista, fluminense. Fiquem com Deus, eu sou MM. Valeu, falou!